Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Massotti, sou pediatra em Belo Horizonte e vim aqui para falar para vocês sobre a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Eu demorei um pouquinho aí para começar a falar sobre esse assunto, porque eu queria fazer uma boa revisão da literatura e também queria dar uma sacada nos argumentos que o pessoal tá jogando aí, que tá deixando vocês de cabelo em pé. Meu objetivo aqui é trazer os dados de uma forma simplificada, mas completa, para que você, que não é da área da saúde, consiga compreender por que contraindicar a vacina não faz sentido. Eu tenho visto por aí que tem especialista falando para não vacinar, médicos acima da média, né, verdadeiros profetas do apocalipse, espalhando uma série de ideias confusas, dados mal interpretados, se baseando em estudos sem nenhuma credibilidade para te convencer de que a vacina é perigosa e de que Covid nem é tão ruim assim. A primeira coisa que eu quero te contar é que ter um estudo falando tal coisa não quer dizer muita coisa. Qualquer um que quiser pode fazer um estudo e pode publicar o estudo, mesmo que esse estudo não tenha resultados confiáveis do ponto de vista estatístico. Mas normalmente bons estudos, eles são publicados em revistas confiáveis. Bons estudos também, eles costumam reconhecer suas limitações e explicitar isso numa parte do artigo chamada de discussão, lá no finalzinho. Se a gente lê só o resumo do artigo, a gente perde muita informação. E aí a gente corre o risco de fazer umas inferências que não são verdadeiras. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Se eu jogo uma moeda para cima 100 vezes e em 65 vezes cai coroa, eu posso, tenho direito, de escrever um artigo falando sobre isso para tentar te provar que a minha moeda é viciada, que ela cai mais coroa do que cara. E talvez quem pegar o meu resumo do artigo, né, o resumo do artigo que eu publiquei, vai ver esse dado e vai concordar comigo. Se a pessoa se aprofundar um pouquinho mais, der uma lida nos métodos, ela vai ver que eu joguei essa moeda 100 vezes para cima e não repeti mais. Não repeti esse experimento mais vezes para provar que o resultado vai ser sempre esse. Ou seja, amados, na verdade, o meu resultado foi obra do acaso. Tô dando esse exemplo besta aqui só para te mostrar que não é tão simples assim, que não é porque eu tenho um estudo que esse meu estudo só diz verdades. Não é porque eu publiquei esse estudo que tudo que tiver escrito ali pode ser interpretado ao pé da letra. Muitas vezes, gente, a gente até tem um estudo bom, uma boa metodologia, que veio de uma revista confiável, mas os resultados, eles não são estatisticamente confiáveis, né? Não significa que por isso eu vou descartar esse estudo, vou proibir que ele seja publicado. Porque também faz parte da ciência publicar aquilo que estatisticamente não deu certo. Mostrar que a gente achou que uma coisa era consequência da outra, mas que quando a gente joga isso para o estudo estatístico, para os dados, né, não é. O problema não é o estudo existir, o problema é se eu pego informações fragmentadas desse estudo, informações mal interpretadas, para te conduzir a chegar a uma conclusão que não corresponde à realidade, porque eu quero te convencer de alguma coisa. Nem todo mundo faz isso por mal, tem muita gente que faz isso porque não tem entendimento mesmo, né, o que não tira dessas pessoas a responsabilidade por ficar disseminando informação errada por aí, mas é um fato. A outra coisa que eu quero te contar é que ser médico famosinho no Instagram e ter 1 milhão de seguidores não serve como argumento de autoridade para dizer que a pessoa tem uma boa formação. E mais ainda, não dá para afirmar que ela entende de medicina baseada em evidências. Tem muita gente aí pegando estudo bom e subvertendo os dados para uma interpretação absurdamente esdrúxula. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, sem levar em consideração algumas questões básicas da interpretação dos artigos. Por outro lado, e para nosso alívio, tem muita gente muito foda que trabalha para isso, né? Para pegar os estudos, avaliar a validade deles, gerar recomendações. Então, a gente tem uma série de instituições internacionais e nacionais, como CDC norte-americana, Academia Americana de Pediatria, FDA, OMS, Anvisa, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações, de Infectologia, de Cardiologia, de Pneumologia e Tisiologia, e essa galera toda está se posicionando favoravelmente à vacina. Aí cabe a você decidir de qual lado você vai ficar. Dessa galera que trabalhou a sério, que trabalha, né, e que trabalhou sempre com isso, em função disso, ou um Zé Ruela conspiracionista que tá aí tentando fazer essa situação caótica que a gente tá vivendo de palanque pra viralizar no WhatsApp dos tios. Prosseguindo. Um dos argumentos que tá em alta aí é de que criança não pega Covid, criança não transmite Covid, que Covid em criança é leve. Se isso tudo é verdade, realmente, né, pra que eu vou vacinar o meu filho? Acontece que nenhuma dessas afirmações é verdadeira. Primeiro de tudo, gente, criança pode pegar Covid em qualquer faixa etária. E a taxa de infecção, ela é bem similar à taxa dos adultos. Só que as crianças, elas foram menos expostas. E elas foram menos testadas do que os adultos até o momento. Então, se a gente for comparar hoje os dados que a gente tem de adultos e os dados que a gente tem de crianças, vai ter muito mais adulto doente na estatística do que criança. Até porque, gente, a maior parte dos dados que a gente tem na pediatria, que a gente tem hoje, são das crianças
crianças internadas, né? Que são quem a gente realmente está testando. Isso sim, quando a gente dá sorte, né? Do teste não tá em falta no hospital. Normalmente, os pais, eles evitam testar as crianças com quadros leves de Covid. Ai, tadinho, o exame é tão incômodo. Ah, eu não vou levar ele pra colher, porque vai expor, né? Vou pra um laboratório cheio de gente gripada. Ah, pra que eu vou fazer exame nele? Ele não trabalha, não vai precisar de atestado pra escola. Enfim, fala pra mim se não é assim que tem sido mesmo. É fato, então, que a gente tem uma carência de casos documentados nas crianças. Carência essa que tende a mudar. Na medida em que a gente vacina os adultos, a doença tende a se deslocar para as faixas etárias de pessoas que não foram vacinadas, ou seja, as crianças. Então, a tendência é que cada vez mais a gente veja mais casos em crianças. Eu tô desejando isso? Claro que não, né, gente? Mas isso não é exclusividade do Covid, isso é uma coisa que acontece com qualquer tipo de vacina de doença. E a gravidade do quadro, ela também tende a ficar mais evidente nas crianças, porque por mais que eu tenha uma evolução melhor nas crianças do que nos adultos, se os adultos vão parar de adoecer, vão parar não, né? Vão adoecer menos, ou vão adoecer de forma mais branda por estarem vacinados, eu vou ter muitos casos em crianças. E se eu tenho muitos casos em crianças e essas crianças não estão protegidas, mesmo que a gente tivesse a sorte de ter uma letalidade de 0,5%, como é nos Estados Unidos, 0,5% de muitos casos é muita coisa. E eu ainda vou falar para você sobre os dados no Brasil, que são infinitamente piores, um desastre. E essa história de que criança não transmite. Ô, gente, transmite sim, né? Óbvio. Parece que um pouco menos do que os adultos, mas transmite. No início da pandemia, como as crianças estavam sendo mais poupadas da exposição, os estudos mostravam que normalmente era um adulto que pegava a doença e passava para o resto da família. O caso, o índice da casa normalmente era um adulto. Tipo, jura? É óbvio, né, gente? Não eram os adultos que estavam saindo mais? A gente não estava deixando as crianças mais fechadinhas, quietinhas dentro de casa? Então, num primeiro momento, houve essa inferência de que as crianças não tinham um papel importante na transmissão, mas isso já saiu de moda. Elas não transmitiam tanto lá naquela época que a gente estava fazendo os estudos, porque elas estavam saindo menos e, portanto, elas adoeciam menos. E o fato de não serem as crianças as principais responsáveis por contaminar os seus familiares não significa que elas não possam ser capazes de transmitir. Os outros países que tiveram um retorno da aula mais precoce que a gente já têm estudos que mostram que a transmissão entre as crianças é bastante semelhante à transmissão entre os adultos e que isso pode variar conforme uma série de fatores, né? Tipo distanciamento, uso de máscara, saúde das crianças que estão lá convivendo, a variante que está em circulação. Em outras palavras, sobre isso aí, né, ainda tem coisa para definir. O que a gente já tem de dado hoje, né, para entender o papel das crianças na transmissão é a capacidade do primeiro doente da casa infectar os outros. Só para ilustrar isso para vocês em números, se um adulto tem uma probabilidade de 30% de infectar os seus familiares, a criança tem uma taxa em torno de 18%. Então, assim, transmite menos? Sim. É irrelevante? É nulo? Não, não é. E uma coisa pra gente pensar também é que esses dados que a gente está medindo até dentro de casa, eles podem refletir essa menor exposição das crianças. Pode ser que essas taxas mudem quando as crianças retornarem ao convívio público, de fato, porque aí elas vão estar sendo expostas na mesma proporção que os adultos. Inclusive, né, expostas a uma carga viral maior. Mas já deu pra entender que essa história de que criança não transmite não faz sentido, né? E aí, é importante a gente lembrar que a gente não vacina as pessoas só para proteger o vacinado. A gente precisa vacinar todo mundo o mais rápido possível para erradicar a doença, assim como a gente fez com sarampo, a polio, etc. Quanto mais o vírus circula, gente, maior é a chance de surgir uma mutação nova, né? E com isso uma nova variante. E quem garante a você que a próxima variante que surgir não vai ser uma variante mais agressiva ou que vai levar a doença com maior gravidade para as crianças? Pior, uma variante que não é coberta pela vacina que a gente tem hoje. Não dá para ignorar essas possibilidades. Ah, mas eu ouvi falar que a doença é leve em crianças. Gente, Covid é mais leve em crianças em comparação com os adultos, pelo amor de Deus. Vocês ouviram direito? Eu tô comparando a evolução nos adultos com a evolução nas crianças. Vamos fazer melhor então? Vamos comparar a criança antes da pandemia com a criança da pandemia? A gente precisa lembrar que essa doença não existia na vida das crianças. E mais, a gente precisa entender qual que é a relevância dessa doença para as crianças hoje em dia. Senão a gente corre o risco de achar que porque morre menos criança do que adulto, tá tranquilo e tá favorável. Vamos lá então. 2019, dados do DataSUS. Antes da pandemia, as causas de morte na infância eram, em primeiro lugar, causas externas, ou seja, acidente, afogamento, intoxicação, etc.
etc. Segundo lugar, neoplasia, câncer. Em terceiro lugar, doenças do sistema nervoso central, doenças neurológicas. Agora, gente, depois da pandemia ficou assim. Primeira causa de morte continua sendo de causas externas, mas a segunda causa de morte em crianças dessa faixa etária que estou falando para vocês, de 5 a 11 anos, é Covid. Nos últimos 2 anos, morreu uma criança a cada 2 dias por Covid no nosso país. Isso é aceitável para você? É aceitável uma criança dessa idade morrer a cada 2 dias e pior, por uma doença evitável por vacina? Bora então para mais uma comparação das mortes de doenças evitáveis pela vacinação. Vamos comparar com meningite, varicela, rotavírus, influenza, antes mesmo dessas doenças terem vacina para elas. Nenhuma dessas doenças que eu citei matou tanta criança quanto Covid, antes de existir vacina. Mesmo assim, a gente vacinou todas as crianças, não vacinou? A gente segue vacinando todas essas crianças contra todas essas doenças. Então, por que a gente não haveria de vacinar as crianças contra o Covid? O que a Covid tem de tão especial que não merece ser prevenido? Pois é, né? Vamos falar de mais número, vamos falar de mais estatística. Eu tô gostando disso aqui. As estatísticas que a gente tem, já que os casos em crianças são subnotificados, elas se baseiam na taxa de letalidade, que é a capacidade que uma doença tem de matar. No caso, a letalidade entre as crianças internadas. Nos Estados Unidos, essa taxa é de 0,5%. Ou seja, morre uma criança a cada 200 crianças internadas. Estou convertendo aqui para 200 crianças, só para ficar mais fácil da gente comparar, beleza? No Brasil, essa taxa sobe para 7,6%. Isso significa que de cada 200 crianças internadas, 15 morrem. É claro, gente, um parêntese aqui, que tem diferença da região do Brasil que a gente está olhando. Tem algumas regiões que a assistência é mais precária, mas é mais ou menos isso. É 14 vezes mais do que nos States. Um dado curioso também é que dessas crianças que morrem no nosso país, 30% nem chegam aí para o CTI, ou seja, morrem no quarto, na enfermaria. Isso reflete muito a qualidade da nossa assistência. Você realmente acha que isso é pouco? Então espera a gente ter milhares de casos para a gente ver se 7,6% de milhares de casos é pouca coisa. Até agora, eu só falei das crianças que morreram por Covid aguda, por insuficiência respiratória gerada pela doença. Tem também as complicações tardias da doença, como a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP, que apesar de ser rara, também não é coisa à toa não. A SIMP é uma complicação que vem depois que já passou a infecção. É uma condição causada por um excesso de inflamação gerado pela própria imunidade da criança combatendo a doença. E é nessa SIMP, inclusive, que a gente tem as manifestações de miocardite, as convulsões, os infartos em crianças. E adivinha, no Brasil, a mortalidade por SIMP é de 6%, é 5 vezes maior do que nos Estados Unidos. Era pra gente, brasileiro, tá com a roupinha de ir pra levar nossas crianças pra vacinar. E pra você que tá aí fritando de medo da miocardite pela vacina, eu posso te garantir que a incidência de miocardite pelo vírus, apesar de rara, ainda é bem mais comum do que a incidência de miocardite pela vacina. Calma que eu ainda vou chegar lá pra gente falar sobre isso com mais profundidade. Ah, mas é só criança com comorbidade que evolui mal. Não é não. O maior estudo brasileiro, né, que saiu na Lancet, avaliou mais de 11 mil crianças com Covid no Brasil, mostrou que de todas as mortes avaliadas em crianças, metade delas tinha alguma comorbidade. Tá bom, e a outra metade? Me conta. Isso é matemática, gente, isso é matemática. Metade das crianças que morreu não tinha nenhuma comorbidade. Nenhuma, gente. Eram crianças previamente saudáveis. Metade das crianças que morreram eram crianças saudáveis. Vamos falar agora da vacina, sobre os estudos feitos com a vacina da Pfizer. Ah, eu não vou querer vacinar meu filho não, porque meu filho não é cobaia, essa vacina é experimental. Gente, mais respeito, tá? Todo estudo para introduzir uma vacina no mundo passa por algumas fases antes de ser liberado. A fase 1 é para determinar segurança, a fase 2 para definir se a vacina gera anticorpo mesmo, a fase 3 para definir eficácia, ou seja, para definir se ela realmente te impede de adoecer. Até aqui, fase 3, a vacina está em estudo. Até aqui, ela é experimental. A fase 4, gente, é uma fase pós-comercialização. Quando a gente chega na fase 4, significa que a vacina já foi aprovada para ser aplicada na população em geral. Isso quer dizer que ela não é mais experimental, ok? Então, você só estaria fazendo seu filho de cobaia se você tivesse inscrito ele lá atrás nas primeiras fases em que a vacina ainda estava em estudo. Esse argumento, então, não é válido, tá bom? Deixa eu te contar, então, como que esse estudo foi feito nessa vacina da Pfizer. Na fase
fase 1 foi definida a dose segura para prosseguir com o estudo e foi definido que a dose em crianças de 5 a 11 anos seria de 10 microgramas, ou seja, 1/3 da dose aplicada em adultos e adolescentes. Nesse período, nenhum evento adverso grave aconteceu relacionado à vacina que fizesse interromper o estudo. Mas as crianças que foram vacinadas, elas continuaram sendo monitoradas. Dessa fase 1, participaram 48 crianças. É pouca gente, mas é o que tem que ser ali para a primeira fase, que é para definir a segurança. Nas fases 2 e 3, eles sortearam, aleatoriamente as crianças voluntárias, que foi em torno de 2.200 crianças, entre aquelas que receberiam a vacina e aquelas que receberiam placebo, que é o mesmo que não receber nada. Primeiro, na fase 2, eles queriam avaliar a imunogenicidade, que é a capacidade da vacina de gerar anticorpos, no corpo das crianças vacinadas. Dosaram no sangue das crianças a quantidade de anticorpos contra o vírus 7 dias depois da primeira dose e 1 mês depois da segunda dose. E aí pegaram esses números e compararam com os números dos adolescentes que já estavam sendo vacinados. E eles viram que ficou legal, Os números eram bem próximos, até um pouquinho melhores. Então, imunogenicidade, capacidade de gerar anticorpos, ok, deu certo. A fase 3, que era para avaliar a eficácia, eu quero avaliar isso na prática, Quanto que vacinar me protege de fato de adoecer. E os resultados foram bem semelhantes aos resultados dos adultos, uma eficácia de 90,7% para prevenir o adoecimento pelo vírus. Durante o período do estudo, o perfil de eventos adversos foi muito seguro. A maioria que a gente já conhece de toda vacina, que é dor, febre, dor no corpo, dor de cabeça, Nesse estudo que foi feito, não houve eventos adversos graves e realmente a amostra avaliada ali no estudo era uma amostra limitada, sim, 2.200 crianças, mas como todo estudo de qualquer vacina, O primeiro estudo realmente não avalia tanta gente. O que a gente vai ver mesmo é na fase 4, quando essa vacina é liberada para a população. Só que, gente, só o fato de que em 2.200 crianças não ocorreu nenhum evento adverso grave, só isso já me diz que se acontecer algum evento outro por aí, depois da liberação, esse evento vai ser classificado como um evento muito raro. Com base nisso, a vacina foi liberada para comercialização e essa é a fase 4. A fase 4 é aqui e agora, minha gente. É quando a gente joga a vacina para o mundo e quando a gente faz isso, não significa que a gente pode descansar e parar de estudar e investigar. A gente vai precisar continuar fazendo a farmacovigilância da vacina, Observar eventos adversos, avaliar constantemente a eficácia e por aí vai. E aí você pode me dizer... Ai, mas tem muito pouco tempo que liberou, foram só 2.000 crianças e tal. Sim, gente. Antes de liberar, realmente foram 2.200 crianças que foram avaliadas. Só que desde quando essa vacina foi liberada, nos Estados Unidos, de outubro a novembro de 2021, 8.700.000 doses foram aplicadas desde então. Bem mais que 2.200, E aí, depois disso, já tem publicação do CDC sobre isso, avaliando direitinho os eventos adversos, que é o que todo mundo está preocupado. E sabe o que é essa publicação, Uma publicação, inclusive, do dia 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano. Essa publicação, o que ela diz? Ela diz a mesma coisa que o estudo, que a vacina é segura, que o perfil de eventos adversos é bastante semelhante ao que foi avaliado lá no teste da vacina. 97% dos eventos adversos foram eventos não sérios, ou seja, que não levaram à internação ou a procura por atendimento médico. E tem uma questão também, gente? Esses dados que foram avaliados nesse último estudo, eles são dados de notificação universal. Qualquer um pode notificar. Pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um leigo, Então, muitos dos casos que foram notificados lá nos Estados Unidos, após a apuração pelo CDC, esses dados nem eram de fato o que estava escrito. Por exemplo, teve casos que o pai notificou como convulsão. Aí o CDC foi investigar, foi checar o prontuário médico, era um desmaio. É ruim também, mas não é uma convulsão. Teve caso que um familiar notificou como convulsão, mas era uma criança que já era epiléptica, já convulsionava, Então ela já ia convulsionar com ou sem ou apesar da vacina. Então, assim, tem que ponderar tudo isso. Não houve mortes relacionadas à vacina. Houve 2 mortes em crianças que foram vacinadas. Essas crianças morreram nos meses após a vacinação, mas essas mortes foram investigadas e não tiveram relação direta com a vacina, ou seja, as crianças já tinham uma saúde frágil e elas morreram de outra coisa. Vamos falar dos casos de miocardite, que eu tenho visto ser a maior preocupação de todo mundo. Foram 11 casos no total de miocardite confirmados, dentre as 8,7 milhões de doses aplicadas. Todos esses 11 casos tiveram uma evolução benigna, 7 já tinham tido uma recuperação completa quando acabou o estudo e 4 dessas crianças estavam em estágio de recuperação ao final desse estudo. Diferente da miocardite pela doença, que é uma manifestação extremamente grave que leva muita criança a óbito. A miocardite pela vacina foram
11 casos em 8,7 milhões de doses. Se você fizer a conta aí na sua calculadora, você vai ver que vai dar 0,0000001 caso por dose aplicada. Traduzindo, 1,2 casos em cada 1 milhão de doses aplicadas. Agora vamos lá. A incidência de miocardite pela doença é de aproximadamente 1 caso a cada 200 mil, ou seja, 20 vezes maior pela doença do que pela vacina. Espero que você tenha entendido que a miocardite é uma consequência da doença. E se a vacina está simulando uma doença mais leve no seu organismo, ela pode gerar consequências semelhantes à própria doença. Só que a gente espera que isso também seja mais leve, como é. De fato, quando você tem uma miocardite pela vacina, essa miocardite tem uma evolução melhor. Então, meu povo, se a gente levar em consideração que vacinar reduz em 90,7% a chance da criança pegar a doença, a gente vai ver que a vacina não aumenta a chance de miocardite. Na verdade, a vacina reduz a chance da criança ter miocardite pela doença, porque simplesmente ela impede que a criança pegue a doença. É tão difícil assim fazer essa matemática? Gente, acho que não. E mesmo naqueles casos mega raros de miocardite como consequência da vacina, todos tiveram uma boa evolução. Só para não passar batido, eu quero comparar isso tudo que eu tô contando para vocês com uma outra vacina muito comum pra gente, que vocês já conhecem, que é a vacina pentavalente. Vou mostrar a bula da vacina, a bula oficial da vacina pentavalente, para vocês verem que a liberação dessa vacina não foi tão diferente da nossa vacina da Pfizer, não. Olha só, vamos ler aqui. O perfil de segurança apresentado abaixo é baseado nos dados de mais de 3.500 indivíduos. 3.500 indivíduos, não tá tão acima das 2.200 crianças avaliadas no teste da Pfizer não, né, gente? Se a gente fosse querer uma coisa muito diferente, eu esperaria 1 milhão de pessoas avaliadas. Não, foram 3.500. A Pfizer avaliou 2.200. Deu pra ver aqui na bula que o fabricante, ele fala de todos os possíveis eventos adversos, não deu? Inclusive, dá para classificar cada evento desse conforme a raridade dos eventos. Vocês estão vendo aqui que uma reação em torno de 1 para 10 mil é considerada rara? Imagina só uma reação que é 1 para cada 1 milhão, que é o caso da miocardite. Bem tranquilo, não é não? Segue o bonde. Viu que ali na bula está escrito dados pós-comercialização? Viu que isso não é exclusividade da vacina de Covid? Gente, depois que a vacina passa a ser comercializada, é natural que surjam novos eventos. E esses eventos são eventos raros e raríssimos. Não é diferente para a vacina de Covid. Olha só aqui, ó. Sintomas neurológicos. Gente, mas que absurdo. Sintoma neurológico. Como que uma vacina é liberada com sintoma neurológico? Não é absurdo, gente. É super raro. E o benefício da vacinação supera infinitamente os riscos. Tanto que a gente indica essa vacina sem nenhum medo, sem fazer receita da vacina, sem dor na consciência. A ausência de risco não existe. O que existe é a gente pesar risco e benefício. E o mesmo vai valer para nossa vacina de Covid. Mas essa vacina de RNA, isso é novidade? Eu tenho medo porque o pesquisador dela lá falou que a vacina é perigosa. Eu fico muito desconfiada, essa vacina saiu muito rápido. Ô, gente, essa tecnologia de RNA mensageiro, ela já vinha sendo estudada há muito tempo, tá? Só que os pesquisadores viram nessa pandemia uma oportunidade para aplicar esse estudo. Uma oportunidade, inclusive, de obter investimento financeiro nisso. E que bom, né, gente? E aí é claro que saiu rápido, gente. Coronavírus já estava sendo estudado. A vacina de RNA mensageiro já estava sendo estudada. E nós estávamos e estamos no meio de uma pandemia, galera, que tem gente morrendo adoidado. Tem gente morrendo! Se você fosse investidor, você ia apostar em que no meio de uma pandemia? Em quem quer produzir uma vacina ou em quem está estudando um jeito de fazer um carro voar? Lógico que na vacina, né, gente? Assim, eu espero que sim. De que adianta o seu carro voar se o motorista vai morrer antes? Não faz sentido, né? A galera varou madrugada tentando trazer essa vacina pra você ficar aí falando abobrinha. Então vamos parar com isso. E já aproveito para dizer que o RNA mensageiro é uma molécula, um componente ali super instável, né? Que não dura muito tempo no organismo, não dura muito tempo dentro da célula. Então não tem nem plausibilidade biológica a gente ficar falando em efeitos a longo prazo da vacina só por ela ser de RNA mensageiro. Da vacina, ok, mas do RNA em si, não. Por quê? Porque ele é rapidamente destruído, né? O papel do RNA mensageiro, se você lembra lá da sua aula de biologia, é ele servir de receita para o nosso ribossomo, que é a nossa organela celular, para ela produzir a proteína do vírus responsável pela infecção. E aí sim a nossa imunidade chegar lá e combater, criando uma memória imunológica. A diferença dessas vacinas de RNA para as outras que a gente está acostumado é só esse caminho até aí. Porque daí em diante
diante, as vacinas, elas já vêm com a proteína do vírus pronta. Não tem diferença daí em diante de uma vacina para outra. E ao contrário do povo tá inventando aí, gente, a RNA não entra no núcleo, não. Ele não altera o nosso material genético. Ele não faz ninguém virar jacaré, rinoceronte, ornitorrinco. Quem tá falando essa asneira aí provavelmente não estudou biologia na escola. Então, pessoal, acho que é isso. Espero ter deixado você mais seguro em relação à vacina do seu filho. Vamos em frente, porque essa é a única forma de parar essa pandemia. Nossas crianças merecem ter essa proteção, inclusive para que elas possam voltar a ter a convivência escolar que fez tanta falta para elas nesse período de pandemia. Quem tem filho em casa e nós pediatras estamos vendo isso aí melhor do que ninguém. Conto com vocês para compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Tentei trazer as melhores evidências aqui para vocês. Um beijo grande.